Se você quer entender exatamente como ter segurança para dar os seus plantões, eu te convido para permanecer comigo até o final desse vídeo. Esse é o episódio 3 de uma série de 4 vídeos do Projeto PS Zerado, para que você saiba exatamente como manejar um paciente grave na emergência, mesmo que você não saiba o diagnóstico. Meu nome é Igor Minassa. Eu sou o Rômulo Oliveira e nesse terceiro episódio a gente vai construir junto o projeto. O projeto para você ter segurança, ter confiança, ter tranquilidade na hora de manejar os seus pacientes na sala vermelha ou numa emergência. Se você ainda não assistiu o episódio 1 e o episódio 2 do Projeto PS Zerado, eu quero que você pare agora e volte para assistir. Em algum lugar dessa tela aqui que você está vendo vai ter algum lugar para você clicar para poder assistir os outros episódios. No episódio 1, Igor, é um episódio muito importante, né? Onde a gente apresenta os 3 pilares para zerar o PS. A gente apresenta para você a teoria da pizza. O que é a teoria da pizza, Igor? Fala aí pra galera. Imagina que você tem à sua frente uma bela e grande pizza, uma pizza gigantesca. Imagina que essa pizza é todo o conteúdo que você estudou na medicina ao longo dos 6 anos ou até então, ou até agora. A gente mostra lá para você, não é toda essa pizza exatamente que você precisa dominar para usar nos seus plantões. Existe uma fatia pequena, uns 10% da pizza, onde entenderá exatamente o conteúdo que você precisa dominar efetivamente para dar os seus plantões. Uma coisa que a gente fala, muito importante no episódio 1, por que a faculdade não te ensina tudo? E assim, eu não estou dizendo que você não precisa fazer faculdade, você precisa fazer faculdade para ser médico, mas conhecer intimamente os plantões, entender como que faz para receber, quais são os melhores plantões para você começar a trabalhar. Isso que a gente comenta no vídeo 1, a gente fala uma coisa muito importante, um conceito que você está mal acostumado de tanto fazer prova. Às vezes você confunde paciente com questão de prova. E na vida real, o raciocínio clínico quem faz é você, não vai ter enunciado em cada paciente, vai ter simplesmente uma queixa. E você vai precisar saber construir isso. Outro detalhe muito importante que a gente conversa com você no episódio 1 é sobre o peso do carimbo, o senso de responsabilidade que você acaba não cultivando ao longo da faculdade pelo fato de você naturalmente não ser médico ainda e você ter sempre alguém para carimbar para você, um médico, um preceptor, um residente que é responsável por você. E aí quando você pega esse carimbo, apesar de muito leve, né, esse carimbo se torna um grande peso nas suas costas pelo fato de, nesse momento agora, depois da transição faculdade e graduação, essa responsabilidade ser completamente sua. E aí, meu caro, no episódio 2, a gente finaliza com o terceiro pilar, que é uma sistematização de um atendimento. Lá a gente vai te apresentar os 3 passos para manejar qualquer paciente grave. Vou resumir para você depois poder assistir. O primeiro passo é identificar os pacientes graves e classificá-los numa grande síndrome, seja rebaixamento do nível de consciência, seja instabilidade, seja uma insuficiência respiratória aguda. O segundo passo, o mestre Igor fala para vocês sobre o famoso MOVE e bota a hashtag, né? Você vai, editor, bota a hashtag aqui para mim. Hashtag. Vou te explicar lá por que MOVE é LOVE, não dá para você manejar nenhum paciente grave na emergência sem fazer o MOVE. E no terceiro passo a gente trata cada uma dessas síndromes de forma bem prática, bem simples, para você entender o poder que é sistematizar o atendimento do paciente grave. Então, meus caros, antes da gente continuar, eu quero agradecer a galera que comentou muito comentário, tem muita mensagem, a gente já respondeu muita gente, a gente vai continuar respondendo, então agradeço profundamente a sua participação. Inclusive, se você não comentou ainda, meu cara, faz o seguinte, para e comenta, diz o que você achou do episódio 1, do episódio 2, o que você está achando do projeto PS Zerado, o que você está esperando, com a sua ansiedade. Conta pra mim, eu quero saber. Mas bora lá, lembra que episódio passado eu pedi para você pegar papel e caneta para você participar dessa aula? Não sei se você já deu uma olhadinha no seu e-mail, a gente mandou um planner para você, então se você tiver com o seu planner, também vai ser excelente. Inclusive, tira uma foto aí do seu planner, marca a gente lá. Eu e meu amigo Romero, a gente adora quando você marca a gente lá, marca a gente no Instagram e bota lá, Projeto PS Zerado, Planner Zerado, não sei. Bota lá e marca a gente, que eu vou ficar feliz. E para a gente construir efetivamente esse projeto, eu vou te mostrar aqui 5 problemas que os nossos mais de 1000 alunos relataram para a gente e que vai te ajudar a encontrar o resultado que você espera, assim como eles encontraram. O primeiro grande problema que eu quero falar aqui é o seguinte, participa comigo aqui. Você já teve branco na faculdade? Tá ligado? Aquela sensação de dar branco antes de fazer uma prova, por exemplo. Você entrou para fazer a prova e você sentiu isso. Cara, se você sentiu isso para fazer uma prova, imagina nos plantões, isso vai acontecer. Quando eu falo disso, eu lembro, velho, de uma prova de semiologia, não sei se você vai lembrar. Uma prova de semiologia de membros superiores e inferiores. A gente estava no estacionamento ali da Santa Casa
e eu tinha estudado muito pouco para essa prova, e eu tava com aquela xerox da Silvia, estudando. Só que assim, eu lembro que era tanto epônimo, era tanta coisa que você tinha que decorar, até hoje eu não tenho muita sapiência aí no sinal da gaveta, por exemplo, eu não sei muito bem isso. Mas toda vez que a gente tá numa situação de estresse, toda vez que a gente tá numa situação de pressão, o medo de dar branco é um medo factível, né? E a melhor maneira para você vencer esse branco, que é natural que aconteça com todo mundo, pela insegurança que você ainda tem, é você aplicar, como a gente diz, botar isso em prática. Trazer um conhecimento teórico que eventualmente você tenha para a prática. Por exemplo, você está no seu internato, né? Você está participando de uma rotina, de um round, está atendendo um paciente junto com o seu preceptor. Pega aquele caso que você viu na prática, anota e revisa em casa. Mas não revisa de uma forma teórica, pensando numa prova, estudando epidemiologia, estudando incidência. Né? Não que a epidemiologia não seja importante, mas para a prática, são pontos práticos e cruciais ali que vão fazer efetivamente diferença no seu plantão. Então eu preciso que você faça isso. E é exatamente por essa razão que quando a gente desenhou o treinamento, a gente fez as aulas curtas e direto ao ponto, sem enrolação nenhuma, para que você consiga entender o que é realmente importante na prática. Inclusive, cara, para você ter ideia como que isso funciona, dá uma olhada na Fernanda, né? Ela estava no 9º período, ou seja, ela estava no internato, estava rodando em pneumo, e o fato dela ter acesso a esse conteúdo, ter acesso a um conteúdo muito mais prático, fez ela fixar ainda mais o conteúdo que ela estava vendo no internato. Mas a experiência que eu tenho até agora, que é com ambulatório, hospital, pela faculdade, os estágios e médicos que eu já acompanhei também, sem dúvidas, o PS Zerado me ajudou muito, me ajudou a construir um raciocínio clínico, a forma de pensar, a forma de associar, sintomas que podem ser várias coisas, entendeu? Colocar esse fluxograma mais dentro da nossa mente, entende? Isso não aconteceu só para Fernanda. Dá uma olhada na Isa também. Ela fala exatamente sobre isso, como é importante, como marcou nela essa simplificação dos conteúdos, essa sistematização, você trazer aquilo do livro para a prática de uma forma muito clara, dando a sensação, como ela mesma fala, de estar um passo à frente. Esse é o poder de você fazer esse exercício. Bem, eu estava super insegura em como eu poderia manejar um paciente, não tinha segurança dos conhecimentos que eu tinha, só que vocês simplificaram tudo isso. Isso porque o conteúdo é rápido, é fácil, simples de entender e eu posso acessar em qualquer lugar. Segundo ponto importante aqui, se você já se sentiu nervoso durante um plantão, por exemplo, depois que você toma uma conduta, depois que você prescreve um paciente, depois que você orienta um paciente, depois que você dá alta para um paciente, ou até mesmo uma prova. Mas sabe quando você entrega a prova e na hora você fica, devia ter marcado outra letra. Né? Essa ansiedade, esse nervosismo, pelo fato de você não poder mais voltar atrás. Quando a gente está falando de um paciente, na prática, isso é naturalmente muito mais importante do que numa prova, que é aquela sensação de você ficar imaginando, pensando o tempo todo, será que aquele paciente que eu dei alta, eu não deveria ter pedido um exame para ele antes? Será que eu passei a dose certa da medicação, a diluição certa, a posologia correta? Será que meu paciente vai apresentar alguma reação inflamatória? Eu vou prejudicá-lo de alguma forma e, em última instância, acabar me prejudicando também? Para a gente construir, então, esse projeto, para a gente resolver esse problema, você precisa entender uma coisa. Dentro do PS Zerado, o que a gente entende que resolve esse problema de insegurança, de ansiedade? Primeiro ponto é o seguinte, é você conhecer previamente como funciona um pronto-socorro, como funciona uma emergência, como funciona a rotina de um plantão. Então o que você precisa fazer? Você precisa viver aquilo. Se você está no internato, você precisa acompanhar um plantão, você precisa ficar lá horas, dias, para você entender como funciona aquilo, como que funciona os protagonistas ali do pronto-socorro, como que funciona pedir um parecer, como que a equipe de enfermagem trabalha, como que você se relaciona, por exemplo, com a equipe de fisioterapia, por exemplo, ou onde que estão as medicações, onde que está o carrinho de parada, onde que está... Entender o funcionamento do pronto-socorro significa entender a realidade ali, que existe nos plantões. E eu gosto muito de uma coisa do Hamilton, que a gente até citou ele aqui no episódio 1, quando ele fala do teatrinho, né? Como que é o teatrinho de uma emergência? É um roteiro que envolve você estar dentro do pronto-socorro. E tem uma outra coisa que é importante, que é o seguinte, tem uma outra insegurança relacionada ao pronto-socorro, que é você não saber identificar o paciente grave. Tá aquela sensação de você ter deixado o paciente grave ir embora. Para resolver aqui,
você precisa se comprometer também com esse projeto, que é o seguinte: para isso você vai precisar fazer aquilo que eu falei lá no episódio 1, aquela teoria da pizza sobre os CIDs. Eu quero que você revise, sim, faça uma pesquisa, revise os CIDs mais atendidos em pronto-socorro, saiba quais são as patologias básicas ali do dia a dia que você precisa dominar, entenda quais são os critérios de internação, entenda quais são os critérios de gravidade, saiba e anote, você precisa fazer isso, um caderno, anote as prescrições, as doses, desde uma dipirona até uma polimixina B, isso tem que estar pontuado para você, para que você se construa segurança aos poucos, seja no internato ou seja quando você for progredindo nos seus plantões. E é exatamente por essa razão que no módulo 2 do treinamento a gente fez essa revisão dos CIDs para entender exatamente quais são os CIDs mais prevalentes dentro de um pronto-socorro. Continuando, dentro dessa estratégia, cada aula do treinamento, pensando em qualquer doença, das doenças mais recorrentes, no final de cada aula você vai ter um modelo de prescrição, tanto prescrições ambulatoriais, onde você vai prescrever o paciente para casa, fazer uma receita para casa, quanto prescrições dentro do ambiente hospitalar, um paciente que vai ficar internado, seja a nível de enfermaria, seja a nível de sala vermelha ou de UTI. Isso funciona tanto, e até uma coisa não dita aqui, né, Igor? Essa insegurança, ela acaba de que limita, porque às vezes você fica restrito a um PSF ou restrito a um plantão com menos complexidade. E é exatamente o que a Lohane sentia, né? Consegui diferenciar muito bem o paciente grave do potencialmente grave e do paciente tranquilo. Não vou dar conta. Foi por isso que eu fui pegando PSF. E hoje eu já faço isso de forma mais tranquila. As aulas me ajudaram bastante, assim, são vários casos, já trato bem mais tranquilo. Exatamente o que falamos de possibilidade, né? O fato dela ter segurança, ela subiu a sala vermelha, ela foi contratada, inclusive, e hoje em dia ela está plantão em mais de uma UPA. Fique claro aqui, quando você conhece o funcionamento de um pronto-socorro, quando você domina as patologias básicas, entende aí, tem segurança para separar os pacientes tranquilos, os pacientes do dia a dia dos pacientes graves, você começa a jogar outro level, beleza? Cara, mas você esqueceu de uma coisa. Outra parada que dá muita insegurança na galera, que tem muito relato e que talvez você também tenha, é em relação aos procedimentos. Os procedimentos mais relevantes, mais recorrentes a nível de pronto-socorro e alguns que podem deixar o paciente entre a vida e a morte, como por exemplo uma intubação orotraqueal, como por exemplo um acesso venoso central. Imagina um paciente com uma insuficiência respiratória aguda, franca, onde todas as estratégias não invasivas já foram utilizadas e você não está apto a fazer uma intubação orotraqueal. Não dá para você dar um plantão na emergência sem dominar esse procedimento. Não dá para você atender um paciente vítima de choque hipovolêmico, choque cardiogênico, com um choque séptico, sem dominar um acesso venoso central. Como você vai fazer volume com essa droga vasoativa, ter segurança, controle sobre o paciente? E você precisa dominar esse procedimento também para você evitar complicações gravíssimas de um acesso venoso central, como por exemplo um pneumotórax. Um pneumotórax no paciente no tubo, no ventilador mecânico, pode se tornar um pneumotórax hipertensivo rapidamente. Esse paciente, inclusive, pode vir a óbito. Uma lesão inadvertida, uma lesão arterial inadvertida na tentativa de um acesso venoso central, também é uma complicação muito grave. Então a gente pensa nesses procedimentos que são extremamente relevantes dentro da emergência. Você precisa dominar tanto para salvar a vida de um paciente como para evitar complicações. Outros procedimentos que também são recorrentes, como drenagem de abscesso, sutura, sondagem nasoentérica, vesical, nasogástrica, procedimentos que acontecem todos os dias numa sala vermelha. Para você fugir disso, então, o que você precisa fazer agora? Você precisa listar todos os procedimentos que acontecem numa sala vermelha, que acontecem numa emergência, que acontecem dentro do hospital. Mas eu quero que essa lista sua seja realmente ampla. Liste todos os procedimentos e liste em cada procedimento o passo a passo. O passo a passo que você tem que seguir para que na hora você esteja preparado. Outra coisa, não adianta só saber se der tudo certo. Você tem que saber as complicações. Então você precisa listar o passo a passo das complicações, o que fazer em cada caso. O que fazer desde uma drenagem de abscesso, que você fez uma lesão arterial, por exemplo, uma lesão venosa que seja, e está sangrando, você precisa fazer um curativo compressivo, desde uma complicação de um acesso venoso central, de uma punção arterial, como você falou. Se você fizer esse passo a passo, você vai ter mais segurança. E é exatamente isso que a gente construiu no módulo de procedimentos, né? Porque a gente não queria só colocar um vídeo lá, mais um checklist, mais um vídeo de procedimento. Não, a gente queria trazer a realidade. Então os procedimentos que a gente traz, além do passo a passo, é em pacientes reais, é em pessoas reais. E tem procedimentos que têm complicações.
E a gente tem que resolver na hora. É a forma de você ter clareza na prática. Isso funciona tão bem. O Thiago até brinca, né? Ele fala que a gente tem uma bola de cristal. E não é bem uma bola de cristal, é porque a gente viveu isso antes. Dos procedimentos de uma forma geral, né? Tanto o acesso venoso central, quanto intubação, tudo isso tem no curso. O que eu acho bem bacana, durante o procedimento de acesso venoso central que eu fui assistir, eu comecei a pensar, mas se eu perfurar a artéria, o que é que vai acontecer e tal. E durante o procedimento que ele gravou, ele explicou a própria complicação, então é como se ele tivesse uma bola de cristal. São pessoas que passaram pelo que a gente passa. Terceiro ponto que eu quero te ajudar a resolver aqui é o seguinte: falta de prática. Naturalmente, a falta de prática é um complicador na sua vida dentro do pronto-socorro. Não adianta você ter estudado para fazer uma prova e acreditar que isso vai resolver o seu problema na hora de atender um paciente. Lembre-se sempre de uma coisa: teoria pura é algo inútil na hora de atender um paciente. Teoria sem prática, ela vai se perder no tempo. É igual o lance da prova que o meu amigo Romero falou. Você estudou para a prova, fez a prova, no outro dia você já esqueceu tudo. Porque isso é teoria pura. Você precisa de prática. Você precisa de executar todo o conhecimento teórico que você adquiriu durante esse tempo. E para você construir agora esse projeto de uma forma bem firme, forte, eu preciso que você faça um combinado aqui, cara. É o seguinte, olha o que eu vou te propor. Todo paciente daqui para frente que você atender, você precisa decorar, você precisa lembrar daquela prescrição. Sério, todos, cara. Talvez você esteja achando impossível isso. Eu vou te dar um passo a passo, o que você tem que fazer. Eu lembro lá da minha época de residente de cirurgia geral. Eu também não tinha tanta prática. Se você lembra do episódio 1, quando eu contei, meus primeiros plantões foi como residente. Então, uma maneira que eu tinha para aprender a prática era realmente chegar em casa e revisar. Então, daqui para frente, você vai ter que fazer a coisa que a gente mais faz num plantão, que é treinar a prescrição. A gente prescreve o tempo inteiro no pronto-socorro. Prescreve tudo. De soro, de pirona, antibióticos, tudo. Até a monitorização tem que ser prescrita, inclusive. Então você precisa treinar a prescrição. Toda vez que você atender um paciente, você vai ter um caderninho. Você vai anotar o nome daquela doença. Dengue. Como que eu prescrevi aquela dengue? Como ela foi prescrita? Você vai anotar aquilo para você poder treinar a prescrição. Treinar as diluições, treinar as doses, treinar as formas como são feitas. Dessa maneira, se você tiver no internato ainda, você vai tornar isso rotina antes de que vire rotina para você. E se você já está dando plantão, quando você começar a fazer isso, você vai evoluir. Ou seja, suas prescrições vão ficar cada vez melhores, você vai errar muito menos nesses pontos. Só tem duas formas de você adquirir esse conhecimento prático. Uma é praticando na vida real, já como médico, como plantonista, e a outra forma, que é a forma mais segura, que é um passo atrás, que é simulando. Exatamente por essa razão que a gente criou os livros, os cadernos de ativação, os workbooks dentro dos módulos de treinamento para você treinar as precisões toda vez que você vê uma precisão, um modelo de precisão dentro do treinamento. A gente recomenda isso até. A gente pede para os alunos fazerem esse treinamento em casa. Exatamente. E não só a prescrição que você vai fazer, mas também estratégias de diluição das medicações, as doses, coisas muito da prática, bizus, que a gente vai mostrar para você, que a gente mostra dentro do treinamento. Isso funcionou muito bem para a Paulinha, porque ela estava indo para os primeiros plantões dela, ou seja, ela também não tinha tanta prática ainda, mas o fato dela ter treinado nesse método, desse jeito, ela teve segurança para tocar o plantão e tocar tranquilo, né? Mudou principalmente foi essa tranquilidade que eu adquiri, a segurança que eu tive também para medicar esse paciente, que eu tinha muitas dúvidas, por exemplo, de como trombolizar um paciente, de como anticoagular um paciente, de como fazer a idantalização de paciente pós-convulsão, que são coisas que a gente aprende assim, isso é isso, você trata com isso, mas e como eu faço? Tem que diluir? Como é que eu vou, em quanto tempo que eu vou fazer essa medicação? Detalhe, né? A Paulinha, ela continua dando plantão e hoje em dia ela é residente de medicina da família e da comunidade, ou seja, você, mesmo residente, mesmo no internato, onde quer que você esteja, treinar para a prática, simular, como o Igor falou, é um ponto que vai deixar o seu projeto mais poderoso. Meu jovem, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas tem um quarto ponto aqui que você precisa compreender, que é lidar com as burocracias do plantão. E não adianta você achar que você não precisa disso, que isso é bobagem, que o mais importante é você dominar os conhecimentos técnicos em relação à medicina e que isso será suficiente para você. Se você não consegue compreender como fazer uma solicitação de um exame, como preencher uma SADT, como preencher uma DO, como fazer um documento de referência e contra-referência, fazer uma solicitação de concentrado de hemácia, de plasma, de plaqueta, não pense que isso é algo simples de você aprender durante o seu plantão.
então, Igor, mas isso aí eu consigo, alguém vai me ensinar a fazer. Se você perder meia hora para preencher um papel que você poderia ter preenchido em 1 minuto, imagina um tempo de você ter atendido ali 2, 3 pacientes, tempo de você fazer um procedimento. Então, por essa razão, que dentro do projeto que a gente está oferecendo aqui para você, o projeto PS Zerado, é muito importante que você não perca tempo com coisas menores, com coisas simples. São coisas muito fáceis de você fazer, mas você precisa compreender isso. Você precisa exercitar isso. Eu vou pedir para o nosso editor Xande da Bahia colocar aqui, as várias siglas e documentos que você tem que saber. Anota aí, dá um print da tela, pausa o vídeo, anota aí esses documentos. Esses documentos são rotineiros no pronto-socorro, você precisa saber fazer isso assim, na ponta da língua. Isso tem que estar na ponta da língua para você não perder tempo, para você ter tempo para atender aquele paciente grave, ter um tempo maior para se preparar para um procedimento. Para isso dar certo, você precisa simular também. Você precisa entender quais são os campos que eu tenho que preencher, como que eu tenho que fazer isso aqui, como que funciona realmente uma guia de referência contra referência. Eu tenho que pedir, tenho que fazer exame, eu tenho que fazer AH para internar, tem código de procedimento, tem que botar um código lá. Qual o código que eu uso? Você precisa saber isso antes, cara. Não queira aprender lá. Para você ter ideia, isso é tão importante, porque você, além disso, além de preencher os papéis, você vai precisar lidar com as pessoas. Lidar com a equipe de hotelaria, lidar com a equipe da recepção, lidar com a equipe de enfermagem, com a chefe da enfermagem que vai pedir um papel para você. Eu já vou pontuar uma outra coisa importante aqui, que é essa relação interpessoal, esse poder da comunicação que você precisa aprender. Para você ter ideia, a gente acha isso tão importante que no primeiro módulo do treinamento, onde a gente coloca tudo o que você precisa saber para dar seu plantão, toda essa burocracia, todo esse aparato que você tem que ter para chegar lá preparado, mais de 4 horas de aula, é o Igor que faz todas as aulas de comunicação, e essa aula de documento, eu que fiz, são mais de 40 minutos, são 40 minutos de uma aula onde eu vou de documento por documento colocando o que é importante. Isso ajuda tanto que recentemente uma aluna que acabou de concluir o módulo 1, ela contou pra gente exatamente isso, né? Que como esse conteúdo é um conteúdo que passa batido, né? É ignorado muitas vezes ali na sala de aula. Quando você percebe a importância disso, quando você consegue resolver essa burocracia, fazer, como ela diz, esse relacionamento interpessoal se tornar tão importante, porque ele é vital num pronto-socorro, você começa a jogar outro level mesmo, você começa a estar muito mais seguro, muito mais preparado. E o quinto e último ponto que eu preciso que você preste muita atenção aqui, a gente fez uma pesquisa com 1.536 estudantes de medicina e médicos formados. Em 778 vezes dentro dessa pesquisa, a palavra medo foi citada. Eu entendo que isso aconteceu porque o medo de uma conduta errada, o medo de um paciente vir a óbito por conta de uma conduta errada, ele é real. E é claro que naturalmente a sua preocupação deve ser, em primeira instância, o paciente, né? O paciente prejudicado, o paciente que veio a óbito, isso é gravíssimo. E no segundo ponto, o que isso pode trazer? Imagina você recém-formado, sendo processado ou até perdendo o seu registro de médico. Eu tento que lidar simplesmente com isso, né? Então, é uma maneira de você fugir desse problema. Ou seja, para a gente finalizar esse projeto com clareza, o que você precisa fazer? Você precisa arregaçar a manga, cara. Você precisa começar a treinar e estudar a prática. Como que você vai fazer isso? O grande problema de você errar, de você ter medo numa conduta, ele vai estar muito atrelado ao paciente grave. Ele vai estar muito atrelado a essas emergências. Ele não vai estar atrelado ali no dia a dia quando você está fazendo uma orientação de uma receita ou quando você está dando uma alta para um paciente que está bem, querendo uma orientação no pronto-socorro, está com uma virose. Não é esse ponto que você vai ter medo, não. Agora, o ponto que você vai ter medo é aquele paciente que entrar com insuficiência respiratória aguda, que você está em dúvida se é um edema agudo de pulmão ou uma piora de uma DPOC. Esse paciente sim que vai te dar medo. Ou seja, para você resolver esse problema, cara, você precisa sentar, pegar todas essas emergências, pegar todos esses pacientes graves e realmente fazer um estudo para a prática. Pegar ali o que daquele livro inteiro, igual a gente falou no vídeo 1, o que daquele livro inteiro eu preciso saber, aplicar a teoria da pizza aqui, tirar os critérios de internação, tirar os critérios de gravidade, tirar a forma de prescrever, quais são as doses que eu preciso saber, realmente colocar isso num caderno, colocar isso de uma maneira que você consiga entender. E é exatamente isso que a gente faz, né? No módulo 3 do treinamento, a gente perde muito tempo nos pacientes graves. E um tempo que tem que ser perdido mesmo. Então a gente tem que discutir não só como esse paciente tem que ser manejado inicialmente, mas muitas vezes como eu tenho que prescrevê-lo depois que eu interno, como eu tenho que prescrevê-lo depois, por exemplo, até mesmo no UTI. Então, quando você tem
clareza no que você tem que estudar, não para a prova, mas para a prática, você consegue desenvolver esse senso de segurança, esse senso de prática. E aqui eu poderia lembrar da Isabela ou do Matheus, que falavam exatamente isso, né? Falavam desse peso que ele tinha de não conseguir aplicar o que tinha na teoria na prática, não conseguia trazer a praticidade das coisas. E depois que ele começou a fazer isso, ele realmente começou a ter segurança para dar os plantões. Eu percebi a grande diferença entre o embasamento teórico do prático. O que eu quero dizer com isso? Não bastava eu saber todo o conteúdo teórico, né, que eu adquiri durante todos esses anos da faculdade, e eu não conseguia aplicar tudo isso que eu aprendi na prática médica. E a Isabela, diferentemente, ela tinha uma sensação de que ela precisava de algo mais sistematizado. A Isabela estava estudando para residência, ela queria passar nas provas, mas mesmo assim ela queria ter segurança para dar plantão também. Eu ser eficiente e atento bastante para identificar as particularidades e possíveis complicações de cada paciente, com total organização para diminuir o estresse tão presente na medicina de emergência. Meu caro, o problema é a solução. Uma vez que você conhece o problema, você tem a oportunidade de resolvê-lo. Gerenciar risco, ter segurança, ter confiança, dominar os principais procedimentos. É isso que vai te levar a efetivamente zerar o PS. É isso, mas assim, a gente não vai conseguir. Até porque é humanamente impossível eu ficar aqui com esse vídeo aberto, vocês mandando as perguntas e a gente continuar respondendo as diversas dúvidas que aparecem no plantão. E é por isso que eu preciso abrir a oportunidade para que novos alunos entrem na próxima turma do treinamento PS Zerado. Para que você possa entrar no nosso método, fazer o nosso treinamento e ter o mesmo resultado que os nossos alunos também têm. Para isso você precisa prestar atenção no que eu tenho para te falar. A próxima turma vai abrir na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Se você quer participar, você precisa entender que se você entrar no Google agora e buscar lá PS Zerado turma, você não vai conseguir entrar. Essa janela de oportunidade ocorre só agora. É só nesse momento que você vai ter a oportunidade de entrar para a nova turma. Outra coisa importante aqui é o seguinte, tem mais de 10 mil pessoas que estão assistindo o projeto PS Zerado. E é claro que na nova turma não vão ter 10 mil alunos. Porque seria impossível eu e o Igor e a equipe do PS Zerado dar suporte. Existe comunidade lá para a gente atender, existem perguntas lá que você vai fazer que eu tenho que te responder. Então, as vagas são sim limitadas. Então, cara, se você está interessado a partir de agora, já quer entrar na nova turma do PS Zerado, você vai clicar aqui para entrar na lista VIP. O que é a lista VIP? Romulo, é o seguinte, eu vou te mandar o índice do treinamento, eu vou te mandar como que vai funcionar e você vai ter a prioridade para entrar na nova turma, já que as vagas se encerram muito rápido. Da última vez, em algumas horas, a gente já não tinha mais as vagas promocionais. Então é o seguinte, entra na lista VIP, eu vou te mandar um e-mail no fim de semana e se prepara para segunda-feira. Se você curtiu, se você está curtindo o projeto PS Zerado, comenta aqui embaixo para mim o que você está achando, se você está animado para entrar na nova turma, se você tem alguma dúvida em relação ao treinamento ou sobre o que a gente conversou aqui ao longo do projeto PS Zerado, manda aqui para mim no comentário. Faz um print do planner, posta lá no Instagram, marca a gente para a gente ver como que vai ser o seu projeto aí para 2021. E faz o seguinte, não deixa de se inscrever na lista VIP, fica de olho no seu e-mail e eu te vejo na segunda-feira no último episódio do projeto PS Zerado. Até lá!